Como é que faz para tirar 1000 no Enem? Hoje eu vou fazer 5 passos interessantes aqui para que você possa tirar essa nota na redação. E aí, pessoa! Beleza? Professor Guga Valente com você aqui mais uma vez no Brasil Escola e hoje eu vou apresentar 5 passos para você tirar 1000 na redação do Enem. Claro, né, numa aula curta como essa, isso aqui são passos que você deve explorar, cada um deles, deve estudar nas nossas outras aulas. A gente tem aula sobre tudo isso aqui que a gente está falando hoje. Mas antes de começar a minha aula, deixa eu te pedir para se inscrever no nosso canal aqui. E se a aula ficar legal, não deixe de dar aquela curtida pra gente. Não deixe de comentar também, para que a gente possa estabelecer aqui uma interação interessante como tem acontecido aqui no nosso canal. Pois bem, o primeiro passo que eu vou dar para você é em relação ao uso das palavras. Então, cuidado com as palavras. Quando eu digo cuidado com as palavras, obviamente não é para você temer as palavras, muito mais para você cuidar delas mesmo, para ter cuidado com as palavras. Isso significa dizer, prestar muita atenção à grafia das palavras, evitar aquelas palavras que você não conhece, porque afinal de contas isso não vai te dar mais nota. Ao contrário, isso pode te causar transtornos, né? Ah, me apareceu uma palavra aqui na cabeça que eu nunca usei na vida, deixa eu colocar na redação. Não faça isso não é uma boa ideia, tá? Preste atenção também ao seu repertório, a variação dessas palavras, para que você possa empregar o máximo de palavras variadas, evitando aí a repetição delas, né? Fazendo com que o seu repertório seja bastante variado. E, obviamente, né, lembrando de usar as palavras que estão no tema. É importante você usar as palavras do tema e usar palavras que estão relacionadas a elas, porque assim você demonstra trabalhar bem a competência 1 e ao mesmo tempo estar bem conectado aí à competência 2, que diz respeito ao tema. Diquinha importante: se você tiver mais do que 2 desvios, ou seja, mais de 2 erros aí na sua redação nesta competência, competência 1, você já perde 200. Então fica muito atento para seguir esses passos corretamente e não cometer mais de 2 erros, porque senão você acaba perdendo esses 200. Dica número 2, cuidado com o tema e com a estrutura da dissertação argumentativa. Novamente, como é que a gente cuida do tema? Primeiro, a gente precisa ler o tema várias vezes para a gente interpretá-lo corretamente. Os temas do Enem não costumam ser complexos, de difícil compreensão, nem nada disso. Então, procura ler o tema atentamente para que você possa entender quais são as referências dele. Depois de ler os textos motivadores, você vai ter certeza do que é que está sendo pedido para você. Afinal de contas, esses textos existem para te ajudar nesse sentido. Então procure usar as palavras do tema, como eu falei agora na competência 1, procure usar as palavras do tema ao longo do texto, tá certo? Essa problematização que você precisa fazer do tema não pode ser só na introdução. Muitas vezes a gente vê redações aí que a pessoa no primeiro parágrafo ela faz até uma abordagem interessante do tema, mas depois ela trabalha subtemas ou ela trabalha temas correlatos àquele tema central e nisso ela acaba fugindo ao tema. E isso é um crime, tá? Perder a fuga ao tema é um crime capital para a redação do Enem. Então fique muito atento às palavras do tema para que você possa utilizá-las aí ao longo do texto, tá? Lá na sua introdução, o seu texto tem que estar dividido em 4 partes, né? Pensando do ponto de vista da dissertação. Lá na introdução, que vai ser o primeiro parágrafo, é importante você apresentar uma tese com 2 problemas. Tá? Esses 2 problemas, eles podem estar presentes no desenvolvimento ou eles podem ser problemas que serão resolvidos lá na proposta de intervenção no final do texto. Tá? Os seus parágrafos de desenvolvimento precisam necessariamente tratar desses problemas que foram mencionados na tese, tá? Ou então eles precisam tratar dos problemas que vão levar aqueles 2 pontos da proposta de intervenção e você precisa de um parágrafo também somente para fazer essa proposta de intervenção. Guga, eu só posso fazer a proposta de intervenção no final do texto? Não. É possível que a gente destrinche a proposta de redação ao longo do texto. No entanto, isso não tem sido recomendado. Por quê? Como a estrutura da redação do Enem acaba sendo muito engessada, fugir demais disso pode prejudicar o olhar do avaliador. O avaliador está ali centrado no seu texto, seguindo uma sequência muito natural, que ele vem vendo diante de centenas de redações que ele já leu. Então, se você faz uma coisa muito diferente disso, pode ser que ele acabe não percebendo todos os elementos, tá? E aí, como eu vou falar daqui a pouco, a proposta de intervenção tem que estar muito bem enxuta. Então,
Retomando, você precisa fazer um texto que tenha pelo menos 4 parágrafos, um parágrafo de introdução, cuja tese mencione os 2 aspectos do desenvolvimento ou 2 aspectos que serão resolvidos na proposta de intervenção. Precisa de 2 parágrafos de desenvolvimento que vão abordar aquilo que foi mencionado na tese. Então você desenvolve um, desenvolve o outro e depois você tem uma proposta de intervenção que soluciona os problemas que você mencionou na tese. Sejam os problemas que foram mencionados no desenvolvimento, desenvolvidos ali, sejam os problemas que vão ser apresentados ali na proposta de intervenção social. Então fique muito atento a essa competência porque ela é muito importante. Ainda na competência 2, é aí que você vai mostrar a sua leitura, o seu repertório sociocultural. Então, neste momento, você vai precisar se lembrar de tudo que você estudou, de tudo que você leu, de tudo que você viu na vida, porque tudo vai influenciar. Desde aquele filme histórico que você assistiu, até mesmo aquele poeta que você leu e disse coisas interessantes que estão relacionadas ao tema, né? Aquele filósofo, aquele sociólogo que o professor comentou em sala de aula e que você entendeu o que ele quis dizer, né? Então, todas essas referências aí culturais, elas podem ser muito úteis ao Enem. Eventualmente a gente ouve dizer assim, é obrigado citar um filósofo ou um sociólogo no texto. Isso não é verdade, tá? Isso é um mito. Na verdade, a gente precisa apresentar referências. As nossas referências podem ser as mais diversas. Pode ser a série que está bombando no momento na TV. O importante é que a gente apresente essas referências e que elas estejam conectadas ao tema. Por que é mais fácil citar o filósofo ou o sociólogo? Porque, em geral, os temas são sociais e é preciso que a gente pense os problemas, tá, do tema para poder resolvê-los. Então é natural que a gente use essas 2 áreas do conhecimento, beleza? Dica número 3. Cuidado com a coerência. Coerência é a manutenção lógica do tema ao longo de todo o texto. Então, tudo aquilo que eu disse lá no início do texto, eu preciso, ao final do texto, perceber que houve uma linha lógica que seguiu um mesmo raciocínio. Então, se no começo do texto eu me coloquei contra uma determinada política, durante o texto eu preciso mostrar argumentos que sustentem esse posicionamento meu. Eu não posso, no começo do texto, dizer assim, sou contra a extinção do Ministério da Cultura, para depois, durante o texto, dizer assim, também o Ministério da Cultura não estava fazendo muita coisa. Então, não é possível a gente ter esse tipo de argumentação, porque ela é incoerente. Daí, seria importante você tentar defender aquilo de fato que você acredita. Isso faz mais sentido para quem lê seu texto. Isso é mais fácil de ser compreendido. E, para isso, é preciso que você tenha um bom projeto de texto. Hoje, para o Enem, o que a gente entende como um bom projeto de texto é uma introdução que apresente o tema, que apresente os problemas que serão discutidos no tema e dê a entender como é que se pode solucioná-los. Então, esse projeto de texto, na verdade, é uma boa introdução que consegue antecipar as outras partes do texto. Se você consegue construir uma introdução que funcione como uma espécie de síntese de tudo que vai ser discutido depois, então isso é um ótimo projeto de texto. Agora, você precisa, nas outras partes do texto, obedecer aquilo que você propôs na introdução. Não adianta você fazer uma introdução ótima que sugere um monte de coisa e, de repente, no desenvolvimento não seguir aquela linha de raciocínio. Então é importante ser coerente, manter a lógica discursiva ao longo de todo o texto. Ainda dentro dessa competência 3, não se esqueça de que os temas que você vai tratar em relação ao grande tema, eles precisam estar relacionados entre si. Se você não faz relação entre os temas, você vai ter parágrafos flutuando no meio do seu texto. Você já teve aquela sensação de escrever um parágrafo e poder mudar ele de lugar? Parece que eu posso mudar esse parágrafo de lugar, posso tirar ele aqui da 3ª posição e colocar ele na 2ª posição. Se isso acontece no seu texto, saiba, está faltando uma liga melhor, está faltando uma conexão melhor entre as ideias. Então procure tratar de assuntos que estejam relacionados, para que você possa sair de um assunto e ir para o próximo de modo natural, de modo espontâneo, que não pareça algo que foi forçado para se encaixar ali, né? As peças do quebra-cabeças, pensando num quebra-cabeças, elas só podem se encaixar naquele lugar. Assim são os parágrafos de uma dissertação. São 4 peças de quebra-cabeças que precisam estar muito bem encaixadas e se eu tirar uma peça de lugar e tentar encaixar no lugar da outra, vai ficar esquisito. Então a gente tem que pensar de modo coerente para que essas peças possam se encaixar perfeitamente.
Dica número 4, cuidado com a coesão. O que é coesão textual? Essa palavra coesão vem de coser. Coser com S significa costurar. Então, quando você pega as partes do texto, elas são unidas, tá certo? Do mesmo modo que um tecido, do mesmo modo que uma camisa que é construída é feita com as partes todas muito bem amarradinhas, tá? Quando a gente fala que um texto é bem amarrado, nós estamos querendo dizer isso, que os elementos de coesão conduzem o leitor por dentro do texto, fazendo com que a coerência passe por todas as partes do texto de modo natural e lógico. Então, quando a gente fala de coesão, nós estamos falando basicamente de coesão referencial, ou seja, de citações e menções que nós estamos fazendo a elementos que já foram apresentados. Então, a gente faz isso através de pronomes, sinônimos, expressões resumitivas, hipônimos e hiperônimos. A todo instante nós estamos nos referindo àquilo que nós já dissemos em outros momentos do texto. E o outro tipo de coesão muito comum é a coesão sequencial, ou seja, é aquela que faz com que o texto progrida. Eu saio de um período e já começo o outro período com um conectivo que dá sequência. É como uma máquina que está sempre andando para frente. A redação tem que ser assim. Então, o bom uso de conectivos envolve aquilo que a gente disse lá na competência 1, lá na primeira dica, variedade de elementos de coesão. Então, existem muitos tipos de coesão para a gente ficar se limitando somente a um ou outro tipo. Quando a gente entende, por exemplo, as relações sintáticas que um texto estabelece, a gente percebe que existem operadores argumentativos. A propósito, tem um card aqui no cantinho falando sobre operadores argumentativos, que são aulas que eu preparei para a gente poder entender como é que funcionam esses elementos de coesão. Então, o texto tem que utilizar esses elementos de coesão de modo variado. Por exemplo, o uso de orações subordinadas. Lembra quando você estudou isso e que você ficou se perguntando, para que eu estou estudando isso? Para que serve isso? Pois é, serve para você fazer uma boa argumentação, serve para você poder fazer uma boa conexão entre as partes dos períodos compostos que você faz ao longo do seu texto, tá? As orações coordenadas, ok? Esses usos todos de orações absolutas que a gente faz, por exemplo, no início de períodos, entender como funcionam os períodos simples e composto é fundamental, entender isso é importantíssimo para que você possa se dar bem nessa competência. Então, vamos lembrar? Variedade de elementos de coesão, respeitar as referências e as sequências, a referenciação e a sequenciação, que são tipos de coesão, tá certo? E explorar bem o estudo do período composto, das orações subordinadas, substantivas, adjetivas, adverbiais e também o das coordenadas, que já é bastante recorrente. Tendo feito isso, a sua competência 4 vai ficar maravilhosa. No ano de 2018, a banca soltou que a proposta de intervenção do Enem precisaria apresentar 4 elementos obrigatórios, mais o detalhamento de algum deles. Então, todo ano tem alguma coisinha que muda aí na redação do Enem. Então, essa é a minha dica número 5, tá? Cuidado com a proposta de intervenção. Até o presente momento, nós não sabemos de nenhuma alteração em relação à proposta de intervenção. Então, a gente segue aquilo que a gente já falou no ano passado. São 4 elementos obrigatórios mais o detalhamento. Quem são eles? Se você fizer perguntas e responder a essas perguntas num rascunho, vai ficar fácil de você construir essa proposta de intervenção. O maior desespero que eu vejo dos alunos ao desenvolver a proposta de intervenção é não saber articular as partes. Então, vamos lá? Primeira pergunta que você faz. Quem? Quem é o agente? É aquele responsável por executar uma ação que vai resolver aquele problema ou que vai atenuar a existência daquele problema que você discutiu lá no início do seu texto. Depois, o que? O que é a pergunta que você faz para falar da ação em si. Então, você tem um agente que vai desenvolver uma ação. Essa ação precisa atender a uma parcela da sociedade, precisa ser uma ação execuível, ou seja, uma ação que possa ser colocada em prática, né? Que não seja uma ação muito genérica, do tipo, é preciso que as pessoas se deem as mãos e torçam para que a sociedade melhore. Isso não é proposta de intervenção. É preciso que as pessoas se conscientizem. Pensa bem no mundo real. As pessoas se conscientizam sozinhas, assim, isso muda a sociedade quando as pessoas falam, nossa, vou me conscientizar aqui agora porque eu acho que tem que mudar. Não é assim que acontece. Então, são ações externas que levam as pessoas a essas mudanças. Então, é lei, tá certo? É fiscalização,
Ah, é ciclo de palestras, é propaganda na TV, é e-mails que as pessoas recebem, campanhas. É isso que faz com que a sociedade, né, acabe mudando ali o seu comportamento. Beleza, então depois de quem e o que, nós temos o como. O como é o meio modo. Como é que essa ação vai ser colocada em prática? Você geralmente introduz o meio modo com a expressão por meio de, por intermédio de, através de. O Enem não tem problema com esse através de. Até um tempo atrás a gente criticava o uso do através, mas a gente já viu que no Enem isso não é problema, tá? Então é por meio dessas expressões, como essa que eu acabei de usar, que você introduz o meio modo. Então o meio modo é, como é que essa proposta vai ser colocada em prática? É por meio de uma palestra? É por meio de uma campanha? É por meio de um ciclo de debates? É por meio de um projeto de lei? É por uma iniciativa público-privada? Como é que vai ser? Tá? Então o meio modo é a maneira como você vai colocar essa ação em prática. Depois nós temos a perguntinha para quê? Para que indica o quarto elemento obrigatório do Enem, que é a finalidade. Ou seja, essa proposta sua tem qual propósito? A que ela serve? Então você vai mostrar quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito e com qual finalidade vai ser feito. Tá? Então, em geral, a gente introduz essa parte da proposta de intervenção com expressões como para que, a fim de, esse afim separado, tá bom? Não é o adjetivo afim, é o afim separado, com o propósito de, com o objetivo de, tá? Todas essas expressões ajudam a introduzir aí qual é a finalidade da sua proposta de intervenção. E não se esquecendo que um desses 4 elementos precisa estar detalhado, tá? O que é o detalhamento? É uma melhor explicação sobre aquilo ali, é de repente uma exemplificação. Os elementos que normalmente são mais detalhados aí pelos estudantes são o meio modo e a ação. Então é legal você pegar ali sua ação, por exemplo, dizer, a ação é, por exemplo, vamos imaginar a criação de uma lei. Vamos imaginar que seja isso. Então explica como é que vai se dar, do que trata essa lei. Você pode até dar um nome para a lei se você quiser. Esses detalhamentos vão ajudar você a tirar 200 aí nessa redação do Enem, nessa competência. Então é isso, pessoas. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado dessa aula. E se gostou, não esquece de dar aquele joinha lá para mim, tá? Eu queria te convidar também para seguir a gente nas nossas outras redes sociais. Compartilhe esse vídeo com seus colegas, mande esse link aí pelo WhatsApp. Olha essa aula, que legal e tal. Dá essa força aí pra gente para que o nosso projeto continue crescendo, tá bom? Aqui abaixo a gente tem uma série de links que você pode seguir e que vão te auxiliar também nos seus estudos. Muito obrigado, a gente se vê numa próxima. Valeu, João!